oportunidades e desafios de intercâmbio e pós-graduação fora do Brasil. Bom, o professor Henrique, ele é doutor em engenharia elétrica pela Université Laval, na cidade de Quebec, no Canadá. Ele é bacharel e mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Computação da UFO. Recebeu em 2018 uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, em parceria com a CAPES. E ele atuou durante 2 anos como professor visitante na Fraunhofer Institute, na Alemanha também. Bom, boa noite, né, professor Henrique? Muito boa prazer noite. Te receber. Obrigado por ter aceitado esse convite. Já Obrigado, te passo a palavra e já te dou a oportunidade de me corrigir no alemão e falar as outras palavras que eu não consegui pronunciar sobre a cidade e a universidade. Ah, tá bom. Obrigado, Juliane, pela introdução. Obrigado, professor Puga e demais membros do grupo de educação PET, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês na 15ª semana. E a minha intenção aqui hoje é compartilhar um pouco, né, das experiências e mostrar, né, algumas coisas que a gente costuma viver no exterior e alguns caminhos, alguns shortcuts para a gente chegar lá, né. Eu consigo eu mesmo fazer compartilhar a minha apresentação, Juliane, você sabe? Deixa eu ver aqui, pessoal, me ajuda aí, pessoal da organização. João. Professor, pode compartilhar por aí direto. Tá bom. Pode ir. Ok. Obrigado, João. Então, tá aí. Aí, tá aparecendo. Beleza. Então, como a Juliane falou, eu sou hoje professor aqui na UFO, na Faculdade de Computação. E desde a minha graduação eu tenho participado e tive a oportunidade, né, fui agraciado com oportunidades fora do país, né, e acho que por causa disso eles me convidaram, né, eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu vivi e dar algumas dicas para vocês, né, vou falar sobre o meu, primeira coisa, né, para a gente ir para o exterior, se não for um país lusófono, a gente tem que saber o inglês, então a minha apresentação, os slides estão em inglês, tá? Mesmo que for para a Alemanha, por exemplo, né, para conversar e compartilhar, viver, né, com seus colegas de laboratório, estrangeiros também, o inglês vai ser usado. Eu, por exemplo, meu alemão não é lá essas coisas, não, é básico do básico. Então, assim, o inglês é o que eu mais utilizava. Então, o inglês é essencial para quem está pensando em ir para fora. Então, vou falar um pouco sobre o meu background, experiências que eu já tive, né, alguns lugares para vocês procurando, né, procurarem oportunidades para irem, né? Mesmo nessa época que a gente está hoje, que falta dinheiro, né, no âmbito nacional, a gente tem oportunidade, gente. E mostrar algumas armadilhas e coisas que você precisa superar estando lá, ou para chegar lá. Pois bem, para começar, né, falar um pouco sobre minha história. Eu formei aqui na UFO, então, fiz minha graduação em computação aqui na UFO, e em 2005 a 2009. Durante a minha graduação, eu já fiz um intercâmbio financiado pelo governo de Minas, chamado Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo. A gente passou um tempo aí em Singapura. Depois, em seguida, eu estive no meu mestrado. Aí, durante o meu mestrado aqui na UFO, eu fui ao Canadá, né, passei lá 6 meses, fazendo parte experimental da minha pesquisa, do meu mestrado, na Université Laval, e estando lá, o meu supervisor, na época meu supervisor, depois se tornou meu orientador, ele me convidou para voltar, e eu fiz o meu doutorado lá em engenharia elétrica. Durante o meu doutorado, eu fui para a Alemanha, né, numa parceria Quebec-Bavária, né, Bayern, e estive lá na Baviera durante 30 dias também, durante o doutorado. Retornando para o Brasil, eu ingressei na UFO como docente em 2016 e aí em 2019, 2021, como a Juliane mencionou na introdução, eu fui agraciado com uma bolsa da Fundação Alexander von Humboldt, em parceria com a CAPES, no caso, e eu fiquei no Fraunhofer Institute, ISFP, né, para ensaios não destrutivos, durante 2 anos. Bom, então, o que eu faço, né? Só para dar uma ideia para vocês, eu trabalho com a inspeção de materiais, utilizando técnicas de ensaio não destrutivo.
Em especial, eu trabalho com termografia infravermelha. Então, eu utilizo calor e imagens através de uma câmera infravermelha para avaliar e classificar, né, quantificar a integridade estrutural de uma peça, de um componente. Então, isso é muito usado na área de engenharia, né? Aviões, indústria aeroespacial, produção de energia eólica, né, pás, então tudo que envolve materiais compostos tem grande aplicação de termografia vermelha. Então, hoje, é isso que eu tenho feito. Bom, então, para começar, né, por que fazer um intercâmbio, uma pós-graduação fora, quando e onde, né? Eu espero que durante a nossa conversa fique mais claro isso aí, mas, para dar uma pincelada, né, por quê? Porque é uma experiência única, onde você vai viver num lugar fora do seu ambiente de pesquisa aqui. Normalmente, por exemplo, na graduação, o pessoal que busca, né, um intercâmbio, muitos deles já têm trabalhado com professores, né, em pesquisa em nível de graduação, nível de iniciação científica. Então, você vai ter a oportunidade, já desde a graduação, de viver outro ambiente. E essa pluralidade traz para você um enriquecimento enorme na sua formação. Então, você pode conversar com todas as pessoas que elas vão te mencionar isso. Além da pluralidade cultural também. Né? Na sua vida pessoal, você vai estar vivendo em outro país, outra cultura, e vai ser, assim, uma coisa que você vai lembrar para sempre na sua vida. Quando? Desde a graduação. Então, um exemplo claro, isso sou eu. Tá? Já tive a oportunidade 4 vezes de fazer intercâmbio, 3 vezes intercâmbio, e dentro dessa 4ª vez, né, do doutorado que eu fiz fora, eu fiz um intercâmbio dentro do meu doutorado fora. Né? Então, você pode começar desde a graduação e até agora como eu sou pesquisador. Então, hoje, estando como pesquisador, por exemplo, aqui na UFO, em alguns programas de pós-graduação, eles estão participando do programa chamado Programa de Internacionalização da CAPES, chamado CAPES Print, onde existem bolsas e projetos que possibilitam visitas curtas de pesquisadores em outros lugares. Tá? Além disso, tem a possibilidade de sair pós-doc, igual eu saí, certo? E outros projetos de colaboração bilateral que você pode submeter. E aí você manda seus alunos e você também faz visitas curtas. Tá? Então, desde de 8 a 80, né, da graduação até você sendo docente, você pode ir. E onde? Qualquer lugar. Então, tendo eu digo assim, né, o ideal é você ir para um lugar do nível de onde você está para cima, né? Mas você pode encontrar lugares desse jeito aí em vários lugares. Falo nível acadêmico, né? Tem aqueles rankings de universidades, então um bom lugar de procurar isso aí olhando esses rankings. E às vezes, né, você não consegue financiamento para um lugar que você quer. Então, por exemplo, eu na minha área de pesquisa, o Instituto para Ensaios Não Destrutivos na Alemanha era um lugar perfeito. Um país avançado, que investe, né, um país de primeiro mundo, investe em pesquisa, investe em tecnologia e tem um instituto todo devotado para a minha linha de pesquisa, certo? E tinha um financiamento, né, de agências de fomento para eu ir lá. Então, hoje juntei, foi o timing perfeito. Mas às vezes você não consegue. E principalmente quando você está na graduação, é interessante você buscar, né, essa experiência, mesmo que não seja o seu primeiro lugar de escolha. Alguns programas, né, eu vou falar mais tarde sobre os programas que a UFO tem aqui, eles te dão a oportunidade de colocar opções de escolha. Né? Primeira opção, segunda opção. Então, se você não é aprovado para uma, você é redirecionado para outra, certo? No final, a gente vai ter uma sessão de Q&A, e aí a gente conversa mais sobre isso, esclarece algumas perguntas que vocês puderem ter, tá? Então, podem ir escrevendo perguntinhas aí no chat da transmissão, beleza? A Juliane ajuda a gente depois. Bom, falar um pouco das minhas experiências que eu tive. Então, como eu falei, durante a minha graduação em computação aqui na UFO, houve, né, um programa do governo de Minas chamado Jovens Mineiros Cidadãos do Mundo. Então, o governo de Minas pegava alguns estudantes de graduação e
patrocinava uma visita de 30 dias em países estratégicos para colaboração com o governo de Minas. Então, esse aí eu creio que foi o segundo edição do evento, 2009, foi para Singapura. Depois teve uma edição para a Itália e para a França, se eu não me engano, e o programa foi descontinuado. Então, fomos selecionados aqui pela UFO, né? Na época era a professora Santini, eu acho que era diretora de Relações Internacionais, se eu não me engano, e selecionaram a gente aqui e mandaram a gente para Belo Horizonte fazer a seleção lá com o governo de Minas, né? Então, fomos aí 9 alunos da UFO, 10 alunos da UFMG e um aluno da Federal do Vale de Jequitinhonha. E aí lá em Singapura a gente teve várias coisas, visitou lugares culturais e da história, né, da cultura asiática, da cultura do país, né, uma cidade, um país, cidade, estado, né, uma cidade só. E visitamos também empresas de TI e universidades, né. Uma da coisa legal que a gente viu lá é metodologia de ensino voltada à resolução de problemas. Então tem uma escola secundarista lá, técnica inteirinha, voltada para isso. A gente teve a oportunidade de passar um dia lá com eles. E, assim, não tem essa oportunidade mais. Não, mas naquela época, mesmo hoje, existem várias oportunidades. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para a França. Fazer aí seria um intercâmbio de 1 ano. Só que eu desisti, porque eu não tinha a condição de me bancar. Para a computação, não tem a força das bolsas que tem para engenharia. Então, se eu fosse ir para esse intercâmbio na França, eu teria que bancar, meu pai teria que me ajudar, teria que bancar isso aí do meu próprio bolso. Então, eu desisti de ir para essa oportunidade da França e falei assim, coloquei na minha cabeça, né, fiz um plano. Não, eu vou depois, no mestrado, fazer um sanduíche com bolsa para outro lugar. Foi o que deu certo, né? Então, sim, se você não consegue, você pode ter um plano, né, na sua mente. Se você não conseguir agora, ou até mesmo quando eu falei, né, não consegue sua primeira escolha, vai para outra, e se não consegue agora, planeja para o mestrado, né, quem está indo no path da carreira acadêmica. Então, mantenha isso em mente. Terminando meu doutorado, minha graduação, eu ingressei no mestrado aqui com a minha mesma orientadora de iniciação científica, e aí, durante, né, o mestrado, eu tive a minha namorada, na época, né, hoje é minha esposa, ela viu uma oportunidade do governo canadense chamado ELAP, Emerging Leaders in the Americas Program, que leva estudantes de graduação e estudantes de pós para visitar universidades no Canadá. Então, é um dinheiro do Canadá para pessoas da Sul-América, né? Para pessoas da América Central e da América do Sul. Esse programa até hoje existe. Se você entrar nesse link aí que eu estou projetando, você vai olhar. Na época, né, a minha esposa ela foi na graduação e em seguida, né, no ano seguinte, ela passou 4 meses lá, ela foi para a mesma universidade, e aí eu olhei, né, procurei o professor lá na nossa universidade e mandei e-mail para ele, e aí deu certo, a gente aplicou e eu fui para lá durante o meu mestrado, fiquei lá 6 meses na mesma universidade, na Université Laval, e ganhei a bolsa, a passagem, tudo, fui para lá e foi uma experiência muito boa, fiz parte dos meus experimentos lá, como eu já falei para vocês. Então, já mostrando aqui já no comecinho, e não é só o Brasil que pode te dar financiamento, né? Você pode conseguir esse financiamento de outros lugares, agências externas e agências internacionais. Durante o meu mestrado deu certo, né? A minha experiência lá, o meu estágio de pesquisa, o meu supervisor gostou de mim, eu gostei do local, ele me convidou para voltar para lá, e aí ele me convidou para fazer o doutorado lá com o salário dele. Aqui isso não é comum para a gente, principalmente nos programas com conceito CAPES menor, né? Por exemplo, nosso programa aqui é 4. O aluno de pós-graduação entra aqui, ele não tem bolsa garantida, tá? Como é que você vai trazer um aluno, por exemplo, da região centro-oeste, um aluno da região nordeste ou da região sul, né, que não mora em Uberlândia, até mesmo do outro lugar do estado aqui, para vir para cá, né, sem pagar alguma coisa para ele? É difícil. Eu, por exemplo, como docente aqui, sou orientador no programa de pós-graduação, eu já tive 2 alunos que passaram aqui, né, para fazer mestrado comigo,
e passaram na UFMG. Eles optaram por ir para o UFMG porque lá eles tinham bolsa, que eles não têm. Então, é uma coisa que é diferente no exterior. Quando você consegue um supervisor de doutorado, um orientador de doutorado, e ele te aceita ser o seu orientador, te propõe um projeto de pesquisa, ele vai te aceitar somente se ele puder te pagar. Então, o que acontece na maioria das vezes, se você vai fazer um doutorado fora, você já vai com o seu salário. Tá? Foi o que aconteceu comigo. Durante o primeiro ano, o que aconteceu? Teve 2 oportunidades para mim. E como são bolsas de países diferentes, eu pude acumular essas 2 bolsas. Então, muita gente não sabe disso. Mas as restrições às bolsas brasileiras são para agências nacionais de fomento. Eu posso acumular uma bolsa do CNPq com uma bolsa estrangeira, ou o salário do meu supervisor, por exemplo. Então, foi o que eu fiz. Quando eu ganhei essas 2 bolsas, que estão aí na tela, tempos bons, né? Pode ter alguém aqui que se beneficiou do Ciências Sem Fronteiras, né? Eu fiz o meu doutorado pleno com Ciências Sem Fronteiras e tive uma bolsa também do Ministério de Loisirs e Esporte do Quebec. Então, essa bolsa aí, PBE, então, bolsa de excelência para estudantes estrangeiros. Então, essa bolsa aí é voltada, né? Tem um volet, um tipo de aplicação somente para que brasileiros, mexicanos e indianos aplicam. Então, é uma bolsa muito boa. E é relativamente simples de conseguir, né? Porque tem pouca competição. Aí eu fiquei com essas 2 bolsas. Larguei o salário do supervisor, que aí o salário conflitava com a bolsa do Quebec. Então, larguei o salário do supervisor e fiquei com a bolsa do CNPq e com a bolsa de Quebec. E durante o meu doutorado, né, eu fui com a minha família, a gente teve mais que a minha tese e publicações, né? Então, do lado direito aí vocês veem da minha defesa, né? Meu supervisor aí, o senhor de colete, até falou, você está parecendo o docente e a gente, os alunos, né? Que você está de terno. Mas um momento único na nossa vida, né? Nossa defesa eu vou defender só uma vez, então fui nos trinks. Além do mérito acadêmico, a gente teve um presente aí do nosso primeiro filho, nasceu lá no Quebec, canadense, nosso pequeno Enzo. E, como eu falei na nossa linha do tempo no começo lá, eu tive a oportunidade de ficar 30 dias na Baviera, num programa de cooperação entre o estado de Bayern, na Alemanha, e a província de Quebec, no Canadá. E eu fui para esse instituto aí, Hannover, Instituto de Circuitos Integrados, fazer uma parte aí dos meus experimentos do meu doutorado. Então, esse aí era um projeto que o meu supervisor tinha aprovado, ele tinha que alocar um aluno, e aí ele me alocou lá, eu fiquei 30 dias visitando esse instituto, fazendo alguns experimentos lá. Terminei meu doutorado, voltei para o Brasil, ingressei na UFO, e aí comecei a falar, nossa, gostei desse negócio de estudar fora, de conhecer lugares diferentes, né? Vamos continuar. E aí eu comecei a procurar oportunidades, né? Dica, já que eu já vou adiantar. Google, né? Pesquisa na internet, né? Leia bastante e você vai achar as oportunidades. Né? Numa dessas minhas pesquisas, eu me deparei com esse programa, né, de parceria CAPES, Alexander von Humboldt, né, para poder ir para a Alemanha. Então, a Humboldt, esse programa é voltado para doutores, então pessoas que já terminaram doutorado. Era o meu caso. Então, em 2016, tornei professor adjunto aqui, né? E aí, em 2017, comecei a procurar as possibilidades. E aí, devido à minha experiência já no Fraunhofer, foi o que me deu um direcionamento, né, de buscar a Alemanha novamente. Aí eu achei esse programa que eu estava falando e apliquei, deu certo. Deu certo de segunda, tá, gente? Que esse é um programa bem concorrido, tá? E apliquei, deu certo de segunda, ganhei em 2018 a bolsa e fui em 2019. O instituto é na cidade de Saarbrücken, na Alemanha. Então, um parênteses aqui, né? Principalmente quando a gente está na graduação. A gente quer ir para Munique, a gente quer ir para Berlim, certo? Saarbrücken é a capital do estado mais pobre da Alemanha. Mas você pensa, né? O estado mais pobre da Alemanha já é melhor que muita coisa. Então, eu tinha a oportunidade de ir para Munique, um outro pesquisador na mesma linha de pesquisa, na Universidade Técnica de Munique, só que lá o custo de vida é altíssimo. Aí como eu fui com a minha família, eu optei por ir para esse outro instituto, né? Apesar de não ser uma cidade, digamos assim, considerada nas
principais escolhas do pessoal, para mim, eu priorizei a minha pesquisa e custo de vida, né? Então, a gente chegou lá em março de 2019 com a minha família. O meu irmão, ele mora lá, ajudou a gente na chegada, porque eu já dou uma dica para vocês. A Alemanha é um país burocrático. É um país burocrático, ele funciona, a burocracia que funciona, mas você tem muitos steps, né? Muitos passos a fazer para conseguir as coisas. Então, o irmão estando lá, né? A esposa dele é alemã, me ajudou bastante, né? Meu filho gostou, se adaptou. Ele teve alguns problemas no começo, porque não tinha escola para ele. Então, um dos problemas aí, quem vai com família, é conseguir escola para os filhos. Na Alemanha, isso é um problema muito grande, né? Principalmente não, para as crianças do kindergarten, jardim de infância, abaixo de 6 anos. Não tem vaga nem para todos os alemães, né? Então, foi difícil. A gente demorou aí de fevereiro a setembro, né? De março a setembro, para conseguir uma vaga para ele. Mas depois que ele entrou, em setembro, deslanchou. Aí eu falei que eu não aprendi o alemão, o Enzo aprendeu o alemão. Então, criança aprende muito fácil. E a gente seguiu o padrão do doutorado, né? Além das publicações, nosso segundo filho nasceu na Alemanha. Então, a Lili, ela foi o primeiro bebê, tá? Tá escrito aí no jornal. Lili é o primeiro bebê do ano novo, a nascer no ano novo. Então, ela nasceu aí às 2 horas da manhã do dia 1/1 de 2020, antes de estourar a pandemia, né? Esse aí no jornal é o prefeito que foi visitar ela. Tá? Ela ganhou aí uma árvore, ganhou uma medalha, ganhou uma árvore no parque da cidade. Então, temos aí raízes canadenses e alemãs bem fortes, né? Coisas boas. Eu vou falar rapidamente sobre essa bolsa. Ela tem muitos benefícios, tá? Uma vez por ano, eles levam todos os bolsistas para Berlim, para a conferência anual da fundação. Então, a gente foi para lá em 2019, tá? Havia ainda, né, viagem, a gente pôde ir, aproveitar disso, não tinha pandemia ainda. O meu filho tem programação para a família, né, durante o congresso. O meu filho hoje, né, nas 2 vezes que a gente fez outro, eu fui em outro congresso em 2019, né, em outros lugares, 2 vezes, ele falou, papai, eu quero ir com você, né, porque agora ele acha que todo congresso tem programação para criança. A gente foi lá, foi recebido pelo presidente da Alemanha, também fomos recebidos teve uma palestra da primeira-ministra. Foi uma coisa muito legal que a gente viveu. Além disso, eles levam, né, os bolsistas durante 1 mês para fazer um tour pela Alemanha, para conhecer todas as facetas da Alemanha. A gente visitou 13 cidades em 12 dias. Né? A minha cunhada, que é alemã, falou para mim quando eu cheguei de volta, né, porque eu deixei o meu filho, só pode ir os adultos. Meu filho ficou com o meu irmão. Minha cunhada, quando eu cheguei lá, falei 13 cidades. Ela falou, nossa, você conhece mais cidades do que eu na Alemanha. Então, graças a Humboldt, né? Então, algumas fotos aí de paisagens que a gente conheceu, né? Visitou alguns lugares legais, visitou uma mina de ouro, onde o próprio Humboldt trabalhou. O Humboldt é um naturalista, um botânico, né? Que viveu aí alguns séculos atrás. Essa cidade é a cidade de Dresden, né, no leste. Além disso, temos a reunião de networking, né? Onde a gente leva aí desencontrados 6 meses, né? No meio do semestre, tem 2 networkings no mês, onde a Fundação Humboldt leva para uma cidade, essa aí foi em Hannover, foi em Hamburgo. Ela levou a gente para apresentar o nosso trabalho e ter algumas palestras aí, né? Uma semana científica. E só uma curiosidade, né? Lá na Alemanha, que eu tenho minha última experiência, a diferença entre a pesquisa é feita de forma diferente que é feita aqui. Aqui é tudo, a grande maioria é concentrada nas universidades. Lá não. Lá tem as universidades, os institutos de pesquisa e a indústria. Tem pesquisa sendo realizada de igual importância, de igual quantidade em todas essas partes. Então, você termina seu doutorado, aqui no Brasil, o pessoal, a maioria fala, não, vou seguir carreira docente, né? Lá não, você pode ser um pesquisador na Siemens, por exemplo. Eles procuram doutores, né? Você pode ser um pesquisador, só fazer pesquisa no Instituto de Pesquisa, por exemplo, como o Fraunhofer, certo? Então, tem várias... Lá é diferente. Se tiverem algumas perguntas, depois a gente pode até responder. Então, rapidamente sobre a Fundação Humboldt.
Então, eu fui com uma parceria CAPES-Humboldt. Hoje, essa parceria está pausada, né, devido aí ao governo não está mexendo, não está tendo esforço para renovar o contrato do nosso governo, infelizmente. Então, teve aí até a 17ª chamada, ou 18ª, não sei, terminou, acho que foi a última chamada, o resultado saiu em novembro do ano passado, tá? Então, aí agora não tem mais CAPES-Humboldt, mas a Humboldt, ela recebe aplicações de fluxo contínuo, né, analisados 2 vezes ao ano, de candidatos do mundo inteiro. Pessoas, né, doutores que querem ir para a Alemanha, pesquisar lá do mundo inteiro. O brasileiro, apesar de não ter o programa da CAPES agora, pode aplicar diretamente para a Humboldt, certo? Então, se você aí, doutor, está me ouvindo, você pode se aplicar para essa bolsa. Então, eles não têm cota para gênero, para nada, para disciplinas, para região do país, certo? Então, é só baseado na excelência do currículo. Então, eles estão conectando, fazendo uma rede, eles têm uma rede, né, mais de 30 mil humboldtianos, né, que nós somos chamados, que foram para lá e agora tem aberto, né, uma quantidade de oportunidades alumnais, né, depois da bolsa, para você continuar operando com a Alemanha. Então, eles levam aí só o pessoal que tem o currículo da pessoa, quando vai para lá, tem que ser um currículo forte, bem forte na área aí de publicação, de patentes, esse tipo de coisa. Então, a bolsa, por exemplo, que a gente doutores podem aplicar aí, é uma delas, a Humboldt Research Fellowship. Então, como eu falei, mundial, todas as disciplinas sem cotas, e tem muitos benefícios. Eu mostrei algum de vocês aqui, para vocês aqui, né, as viagens, as oportunidades que eu tive. Eles dão também curso de alemão. Então, por exemplo, se você, como eu, diferente de mim, na verdade, não é professor, você pode ir 4 meses antes da sua bolsa para estudar o alemão. Eles vão lá, te matriculam no Goethe Institute, e aí você, por 4 meses, estuda o alemão e só depois começa o seu projeto. Então, é uma situação muito boa, tá? Para as engenharias, tecnologias, né, tirando literatura, romance, direito, história, coisa que envolve Deutsch mesmo, né, alemão mesmo, você não precisa ir para lá sabendo alemão, só o inglês é suficiente, mas é importante você aprender a língua do local, tá? Eu falei para você, vai falar inglês no laboratório e tal, mas você vai ter uma experiência muito melhor se for na padaria e pedir ein Brot bitte. Você vai comprar um pão e falar em alemão, é muito melhor, tanto na Alemanha como no Quebec, tá? Eu fui para lá sem falar francês, eu aprendi o francês do segundo para o terceiro ano do doutorado, e minha vida assim foi outra lá na cidade, tá? Apesar de usar o inglês na universidade, a língua local ajuda na cidade. E como eu falei, depois da bolsa tem muitas oportunidades alumnais. Então eu, por exemplo, posso fundar, aplicar para projetos, né, de financiamento bilateral, Brasil e Alemanha, grupo de pesquisa no Brasil, grupo de pesquisa na Alemanha. Eu posso voltar para lá uma vez no ano, né, fazer uma visita lá financiada por eles uma vez por ano, eu posso voltar para lá. Muitas outras coisas que vocês podem encontrar no site deles. Só para mostrar um pouco aí da duração, eles dividem aí pelo número de anos do seu doutorado. Até 4 anos você se aplica para pesquisa pós-doutoral, e depois, até 12 anos, você pode aplicar para pesquisadores experientes. Tá? E pesquisadores experientes é um pouco maior o valor, o tempo é menor, você pode dividir a sua estadia em 3 anos, então é interessante para docentes, né? Eles podem ficar lá 3 meses, 6 meses, 3 meses, por exemplo, fazer um projeto lá. Para o pós-doc, não, você vai é uma estadia só. Então foi o que eu fui, né? E é bastante euros, né? Mais os benefícios adicionais, seguro-saúde, viagem, auxílio extra, né? Adicional para a família, tanto o filho quanto a esposa ganham adicional. Então é uma bolsa assim muito boa. Então, se você tem o perfil, eu sugiro fortemente buscar um parceiro na Alemanha e ir para lá. Professor, mas você está falando de pós-doc, tá? Para quem faz graduação, mestre, e a Humboldt também tem esse projeto aí, esse programa. Ele a patrona dele, né? É a nossa Mutti. A gente chama, os alemães chamam a chanceler, alguns ironicamente, outros de verdade, né? De mãezinha. Então a chanceler Angela Merkel, ela é patrona desse programa. Então German Chancellor Fellowship. Então é para
líderes em potencial, então, de graduação ou mestrado, pode ir, desses países aí, Brasil incluído, tá? Então, você pode abordar no seu projeto, 1 ano, vários temas envolvendo política, public policies, né, políticas públicas, direito, mídia, negócios, setor não governamentais, artes, então, políticas públicas. Então, por exemplo, a gente estava na mesa redonda aí falando sobre a oportunidade que eles tiveram lá no hospital onde tratava sobre obesidade, né? Então, a política pública pode envolver isso, né? Então, é uma oportunidade aí que eu já vejo se encaixando, né? Então, mas a única coisa, né, tanto da minha bolsa quanto dessa bolsa aqui, você tem que correr atrás do seu host, né, e aplicar. Alguns mais detalhes, tá? Mas eu vou deixar aí, depois vocês olham. Você tem que ter no mínimo a graduação e potencial de liderança, tá? E aí as informações extras vocês podem acessar no site da Humboldt, é o lugar ideal para você pegar. Eu não sou representante da fundação, mas você pode olhar essa coisa que eu falei hoje. O meu vídeo, eu tenho um vídeo que eu fiz recentemente, titulado Procure-se Pesquisadores, está lá no canal do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Computação. Sei lá, eu falo com mais detalhes sobre a Humboldt. E busquem lá no site da Humboldt essas informações. Fechando essa parte, passar agora a falar de oportunidades. Então, para a gente que está aqui na UFO, eu sugiro vocês devorarem e entrarem sempre no site da DRI, tá? Diretoria de Relações Internacionais da UFO. Para quem não conhece, esse aí é o site. No momento, a gente tem oportunidades de intercâmbio virtual. Então, se você quer fazer um intercâmbio de forma virtual, tem essas oportunidades lá. Você pode entrar no site, pesquisar lá em editais, aí embaixo, né? E você consegue ver as oportunidades que estão abertas lá. Na época que não tem pandemia, né? Existem várias oportunidades. Tem oportunidades na América Latina, tem oportunidades na Europa, então tem oportunidades dentro do Brasil, de você fazer intercâmbio dentro do Brasil. Então, essas oportunidades é aqui que você vai encontrar, tá? A oportunidade do ELAP, eu consegui na minha época, não era a DRI que intermediava, mas hoje é. Então, até o ELAP você vai conseguir ver indicativos por lá, tá? E outras oportunidades que eu conheço, que podem interessar a vocês. Tá? A Fulbright é uma organização americana, certo? Que dá bolsas para pessoas do mundo inteiro. Lá tem uma oportunidade de bolsas para brasileiros. Para quem terminou o mestrado e quer fazer doutorado, a CAPES e a Fulbright tem parceria. Então, se você entrar no site da CAPES, você consegue ver isso aí. Essa semana foi divulgado, ou semana passada, foi divulgado o resultado desse ano. Então, por incrível que pareça, né, uma dica, né, o que eu faço, eu sigo vários perfis no Twitter e coloco para eles me notificarem quando tem publicação. Então, surgiu uma publicação lá da CAPES falando assim, devido à disponibilidade de recurso e o alto grau de qualidade das aplicações, das candidaturas, esse ano o programa CAPES Fulbright doutorado vai dar mais bolsas. Então, notícia boa para a gente aí. Quem quer procurar um doutorado nos Estados Unidos tem essa oportunidade através desse programa CAPES Fulbright. E para pessoa, outras oportunidades também, você pode pesquisar nesse site aí. Na Espanha, eu já também tentei e fiquei sabendo de bolsas através dessa Fundação Carolina. Né? Lá tem um lugar lá que você consegue olhar bolsas. Essa bolsa aqui é bolsa para fazer mestrado na Bélgica. Tá? Você pode tentar olhar aí, eles estão abertos agora para aplicação. E para a região francófona, né, da Bélgica, tem essa chamada aqui de Bolsa de Excelência também, que eu conheço. Então, você precisa ter um parceiro, né? Quando você está no doutorado para frente, né, você já precisa obrigatoriamente conseguir uma pessoa que te receba lá. Então, você tendo um parceiro na Bélgica, é uma oportunidade excelente para você conseguir essa Bolsa de Excelência da WBI. Certo? E principalmente para a Europa, tá? Se você tem interesse em ir para a Europa, o que eu sugiro você
devorar o site da Euraxas. Então, eles têm um site voltado para a América Latina, tá? Esse aqui. E lá eles têm muitas dicas de como preparar candidaturas, o que é importante, e eles divulgam também oportunidades da Europa toda, certo? Uma bolsa bem interessante é a Marie Curie, que é uma bolsa do Espaço Comum Europeu, certo? E aí lá você tem várias oportunidades e sabe, por lá também. Parecido com essa bolsa que eu falei, CAPES Estados Unidos, CAPES Fulbright, tem a CAPES DAD, que é o Serviço Alemão de Intercâmbio, tá? Tá aberto até dia 30. Eu sei que está muito em cima, mas quem quiser tentar fazer um doutorado lá, pode tentar pela CAPES DAD, certo? Você entrar nesse site aqui, vai te direcionar para o site da CAPES. E existem outras oportunidades também pelo DAD. Você pode olhar lá e tentar pesquisar dentro do DAD. E, assim, como eu falei, né, na minha experiência, o que funcionou para mim foi pesquisa. Pesquisar, olhar os sites, um site me leva a outro lugar. Na minha época ainda existia blog muito forte, né? Eu olhei alguns blogs. Então, através deles eu fui descobrindo algumas dessas coisas aqui, certo? E para quem, né, terminando doutorado aí, ou terminando mestrado, quer uma posição de doutorado, ou terminou doutorado e não tem concurso para você, sites como o Academic Positions pode te dar a oportunidade de ir para fora, né? Eu tive a graça de conseguir a minha vaga aqui dentro da universidade, mas eu sei que para muitos dos meus colegas doutores não é essa a situação atual. Então, assim, eu até falo para quem conversa comigo, não ser CAPES Humboldt agora, nesse momento, é uma coisa boa, porque não tendo a CAPES envolvida, você não precisa voltar para o Brasil. Eu, como tive bolsa CNPq e tive bolsa da CAPES, eu sou obrigado a voltar para o Brasil, porque o governo brasileiro colocou dinheiro em mim e eu tenho que voltar para cá. Se você vai só com dinheiro alemão, por exemplo, amigo, tchau Brasil, auf Wiedersehen. Então, fica lá na Alemanha. Então, pesquisa em sites como esses e acha a sua vaga, certo? E em sites como a Euraxas, eles vão te ensinar, vão te ajudar a preparar as suas candidaturas. Então, essas são algumas ferramentas que eu acho interessante e uma ferramenta te leva a outra, certo? Então, isso aí que eu sugiro. Curiosidade e vai atrás, certo? Bom, para terminar a minha participação aqui hoje, abrir o microfone para vocês, eu quero falar um pouco das armadilhas e coisas que quem faz intercâmbio, faz pós-graduação fora, tem que ficar alerta, né? Principalmente a gente que vai fazer pós-graduação fora, como é que a gente vai encontrar um supervisor? Eu fiz o meu mestrado aqui na área de processamento de imagens. O que eu fiz? Eu comecei a olhar universidades, entrar nos sites das universidades, nos sites do departamento, olhar como os laboratórios, os currículos dos pesquisadores, e aí eu preparei uma carta de apresentação e um currículo bem formal. É importante você ser profissional nessa hora. Não adianta você mandar um e-mail, professor, beleza, olhei seu site, tal, gostei, e aí, tem uma oportunidade para mim? Não. Você tem que ser formal, ser completo e direto no que você quer, tá? No meu caso, né, no meu doutorado, eu já tinha um agreement, né, pré-estabelecido com o meu supervisor. Mas, por exemplo, para achar o meu supervisor agora no meu pós-doc, antes de achar a oportunidade da Humboldt, o que eu fazia? Eu montava o meu projeto de pesquisa em consonância com o que o cara estava fazendo, o pesquisador está fazendo, propondo alguma coisa de diferente do que ele está fazendo, mostrando meu currículo, falando que eu queria uma oportunidade de pós-doc lá. Muitas vezes não tem, porque eu não tinha financiamento agora para pós-doc. Quando eu achei a possibilidade da Humboldt, eu já começava o meu e-mail assim, self-funded. Então, eu tenho uma possibilidade de conseguir uma bolsa e levar essa bolsa para aí. Você me aceita, me orienta? Aí deu certo. Tá? Então, uma das coisas é assim, se você achar uma bolsa para você e levar para o cara vai ser muito mais aberto, né? Porque pode ser que ele não tenha bolsa para o pós-doc naquele momento. Então, seja formal, a carta de apresentação, carta de motivação, muitas vezes tem que ter um rascunho de pesquisa, de projeto de pesquisa, e seja profissional no seu e-mail. E mande e-mail para muitas pessoas. Tá? Para eu ir no meu intercâmbio, no meu mestrado, eu mandei e-mail assim, para mais de 20 professores.
várias universidades do Canadá, 2 me responderam. Então, não é porque o cara não te respondeu que você não vai conseguir. Mande para outros, né? Pesquise outros, talvez seja interessante outra linha de pesquisa, tá? E uma dica, né, pensando aqui agora, principalmente no hemisfério norte, julho e agosto costuma ser verão e férias de verão. Então, se você for mandar um e-mail para eles julho e agosto, provavelmente eles não vão te responder, porque férias é férias, tá? Lá. Não é igual aqui que a gente está de férias e respondendo e-mail todo dia. Tá? Lá é férias. Então, se eles não te responder, pode ser que eles estejam de férias, tá? Outra coisa que você tem que pensar, se você vai levar a sua família ou não. Quando a gente vai sozinho, eu vou para Munique, minha bolsa vai dar. Quando eu vou com minha família, não dá para eu sustentar todo mundo com uma bolsa só, certo? Então, é uma coisa a se pensar. E tentar colocar, né, eles no mesmo plano que você. Então, vamos lá, vai ser legal e tal. Uma experiência, né? Minha esposa, a gente casou e foi para o Canadá. Quando a gente foi para o Canadá, ela não queria ir. Estava ressabiosa, né? No final, ela não queria voltar para o Brasil, queria ficar no Quebec. Então, pensamentos mudam, né? Então, nada que uma boa conversa não resolva. Uma coisa que você tem que separar tempo é para fazer a aplicação de se inscrever na universidade e tirar o visto. Então, são 2 coisas separadas. Primeiro, você se candidatura para a sua posição na universidade, tanto para graduação quanto intercâmbio. Tem os documentos de aceitação e depois o visto. Você se aplica para o visto. Então, são coisas separadas. Uma depende da outra, mas uma não está ligada com a outra. Então, pode ser que demore o processo de matrícula na universidade. E aí, o seu visto vai demorar. Então, pense nisso. Pode tomar tempo de você. Você pode ter que mudar o seu plano, né, o seu horário que você vai. E, principalmente, o pessoal da graduação pensa em convalidar os créditos. Então, não adianta você sair daqui, conseguir uma bolsa, ir para um lugar e, a hora que chegar aqui, você não pode validar nenhum crédito. Então, converse. É importantíssimo conversar com a sua coordenação antes de ir. Como é que eu posso convalidar isso aqui depois da hora que eu chegar? Crédito também, se fazer crédito de pós-graduação. Como é que eu vou convalidar isso daqui? Então, você tem que sair daqui sabendo disso, tá bom, gente? Pensar que você vai com bolsa. Beleza, eu vou com bolsa. Mas, normalmente, o que acontece, você tem que chegar lá, principalmente se for uma bolsa do exterior, abrir uma conta, só depois que eles vão começar a depositar. Então, você vai começar a receber no segundo mês. Ou então, eles pagam para a universidade te dá um cheque, você tem que ir lá no banco. Então, pode ser que na primeira semana você não tenha dinheiro para viver lá. Então, é importante você levar uma quantia para viver os primeiros dias lá. Tenha um plano em mente, tá? E é difícil, às vezes, provavelmente quando você vai no meio do semestre, achar um lugar on campus para viver. Às vezes, você tem que procurar alugar um apartamento fora. Então, tem que pensar nisso também. Que época do ano que eu estou indo? Já está rolando o semestre lá? Tá? Algumas universidades dão a oportunidade de alugar uma coisa antes. Eu acho meio complicado. Principalmente você vai com família, você quer morar em um apartamento, você vai alugar uma coisa sem saber. Talvez aluga uma coisa temporária, né? Um Airbnb, por exemplo, e aí procura algum lugar. Então, você tem que dar um dinheiro extra para alugar um Airbnb e depois achar um lugar para viver. Tá? Quando você chega na universidade, você não está muito a par do como é que é o mecanismo lá, onde você tem que ir, escritório internacional, escritório estudantil, tem que fazer minha Gym Membership. É importante se manter ativo lá, gente, não é só pesquisa, ou então não é só festa, né? Para quem faz intercâmbio, exercício importante. Então, busque conhecer a universidade, o que ela tem para te oferecer, e vai atrás de tudo que você puder. Tá? Suga tudo que você puder de lá. Morando fora, é importante conhecer, e assim, no começo você não sabe. Então, a minha esposa, por exemplo, quando ela foi lá, ela não conhecia um farm market lá, um mercado, que quando a gente foi no doutorado, a gente passou a conhecer. Então, assim, nossa, se eu conhecesse aqui na minha época, teria sido outra coisa. Então, converse com pessoas que já estão lá, pega dicas de onde é que você está, o que é interessante fazer, onde que você vai para comprar tal coisa. Invista em cursos de língua, somente à noite, né? Você vai lá, tem a oportunidade de aprender o francês, aprender outra língua, aprender um espanhol, aprender, sei lá, qualquer língua no país que você for. É importante e vai te trazer benefício depois, tá? Então, invista esse tempo também lá. Existem problemas com questão de seguro-saúde. Então, por exemplo, minha esposa, ela bateu a mão, né? E a gente tinha um seguro que não era o seguro da província do Quebec,
lá no Canadá. E aí, o que a gente tem que fazer? Ah, se você quer dar a entrada aqui, não, beleza, o seu seguro funciona assim. Você paga e a gente reembolsa. Então, tinha que pagar $600 canadenses para fazer olhar lá, né? Então, vão para casa, acho que não foi nada, não. Então, presta atenção nisso, tá? Vê como é que seu seguro funciona, é importante. Existem coisas também que você faz com contrato de seguro, então tem, por exemplo, a gente teve nossa segunda filha na Alemanha, o seguro que a gente tinha lá no começo era um seguro privado também, e só cobria gravidez a partir de um certo mês. Então, nos primeiros meses, a gente teve que pagar a nossa consulta de gravidez. Então, leia o contrato, tá? Eu já falei no começo, escola para sua criança é difícil. Lá na Alemanha não tem para todo mundo o kindergarten. Então, a dica que você coloca na sua aplicação que ambos os pais trabalham e precisam. Eu coloquei que só eu trabalhava e minha esposa ficava em casa. O que aconteceu? Meu filho foi para o final da fila. Então, por isso que demorou para ele. Então, tem algumas dicas aí que eu tenho nessa questão também. Então, pense, se você vai com crianças, como é que você vai fazer isso, tá? E não se esqueça, né? Tem vida além do laboratório. Você vai lá não só para fazer sua pesquisa, você também tem que aproveitar a sua experiência lá. Como eu falei, é uma experiência única na vida. No meu caso aí, eu fui mais de uma vez, porque realmente é bom, viu, gente? Então, se você tem essa ideia, né, pensa em fazer isso, vá em frente, dou o maior apoio. E eu, lá no Quebec, né, eu já ajudei bastante gente que foi para lá, eu ajudo vocês, né? Então, se você tiver alguma dúvida, o que tiver ao meu alcance, eu falo. Eu posso conversar com vocês. Por exemplo, eu conheço um grupo de estudantes brasileiros latinos no Facebook, na Universidade Laval, onde o líder do grupo, né, o administrador, ele é um cara da educação física. Feliz coincidência. Então, ele fez doutorado lá e agora está lá, trabalha lá, certo? Ele é preparador físico lá. Então, ele tem certeza que ele também vai ser muito aberto para falar com vocês, se assim vocês quiserem. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês tiverem questões, eu posso tentar respondê-las. Certo? Juliane, temos questões aí no chat. Você tem alguma pergunta? Professor Henrique, primeiro, obrigado, né, por essa conversa, por dividir experiências que vão além só de laboratório, né, de checklist, de mostrar que tem a parte boa, que tem que ter família e tudo isso. E já fiz minhas anotações aqui, né, para começar minhas submissões. E eu vou aproveitar da minha posição privilegiada e vou fazer uma pergunta aqui. Ok. Professor, pensando assim, que você esteve em 2 laboratórios, em 2 países diferentes, eu queria saber a sua opinião, assim, se essa tendência, essa abertura para pesquisadores, para estudantes internacionais, principalmente do Brasil, essa tendência de receber esses alunos, é uma coisa que você acha que está crescendo ou é uma coisa específica de grupos de pesquisa específicos? Olha, Juliane, eu acho que é uma coisa que cresce e é importante. Eu vou falar 2 pontos. Eu vou começar primeiro do ponto que o brasileiro trabalha mais que o estrangeiro. O brasileiro, por exemplo, na área de TI, vou sair um pouco da pesquisa. Aqui no Brasil, o projeto dura 5 meses. Lá, o projeto é 2 anos. Também na área de pesquisa. Uma parte é ruim, a parte é boa. O brasileiro, ele não se importa de fazer hora extra. Em alguns lugares, isso é visto como coisa ruim, tá? Mas mostra que o brasileiro se dedica. Aquele que vai trabalhar mesmo, ele se dedica. Então, o brasileiro é bem visto. E o brasileiro faz um trabalho bom fora. Eu, assim, nas minhas andanças aí, eu não vi brasileiros queimando o nosso filme, tá? Pode até que exista, certo? Mas, principalmente o pessoal da graduação que foi fazer Ciências Sem Fronteiras, eu ouvi histórias aí em grupos de Facebook que aconteceu isso. Mas eu não tenho experiência de saber conhecer a pessoa e tal. Então, o brasileiro é bem visto. Segundo lugar, o pessoal fora, eles não querem fazer pós-graduação. No Canadá, por exemplo, o cara é pintor, a outra trabalha numa escola como faxineira, eles ganham muito bem, tem casa. Então, o cara forma na faculdade, ele não vai continuar. O meu supervisor de doutorado, de 10 alunos que ele tem, 1 é canadense. Ele tem alunos estrangeiros, então está em demanda. Alunos estrangeiros são bem-vindos. E eu creio que isso é no mundo inteiro também. Lá na universidade que eu fiquei na Alemanha, também vi muita gente estrangeira, muitos estrangeiros. Então tem oportunidade e o brasileiro é bem visto, tá?
Que bom, nossa, que bom. Outras perguntas aqui. A primeira pergunta é do Thiago Ottoni. Ele perguntou aqui se você fez o curso de inglês da UFO ou na época não existia. Imagino que para melhorar seu inglês, né, ser aprovado aí nas provas e tudo mais. Não, eu não fiz o curso da UFO. O meu pai, ele me colocou no inglês desde sempre, né? Então, eu comecei falando na minha palestra que inglês é primordial, gente. Se você não começou inglês, era para começar semana passada, ou melhor, o ano passado. Então, eu fiz o inglês fora. Quando eu cheguei na faculdade, eu já tinha terminado e a minha ideia, né, durante o meu mestrado, era fazer um TOEFL e fazer o meu pós-doc na Flórida, né? Não deu certo, eu achei outra oportunidade no Canadá. Então, eu, terminando o meu curso e durante aí a minha graduação e no meu mestrado, eu fiz aulas particulares. Então, eu tive esse privilégio de conseguir. Então, assim, a minha esposa, ela fez o curso de francês do Selim. Ela gostou, mas é mais devagar do que se fazer uma aula particular. Porém, é mais custoso você pagar uma aula particular. Tá? Na aula particular, você vai nos seus requisitos, vai mais rápido. Uhum. A segunda pergunta é da Maria Clara Arantes. Ela pergunta aqui, professor Henrique, você poderia explicar a diferença entre as aplicações de intercâmbio de editais e programas e a candidatura individual? Quando acontece uma aplicação para intercâmbio, normalmente ele é feito, direcionado pela DRI, certo? Então você tem que se adequar ao fluxo da DRI, o edital da DRI e tudo que a DRI precisa. Uma candidatura individual, você vai fuçar na internet e achar, certo? E aí se candidatura de acordo com a fundação. Por exemplo, essa Fundação Carolina, eu fiquei sabendo no e-mail no Comunica UFO, mas não tem nada a ver com a DRI. E aí eu entrei no site da Fundação Carolina e eu segui os editais, as regras deles. Quando você está aqui pela DRI, uma candidatura pela DRI, você tem que seguir as regras da DRI e depois a DRI submete sua candidatura para a fundação. Mas uma coisa boa quando vai pela DRI é que já está tudo interligado, né? Quando você voltar, você não vai ter grandes problemas. Se você fizer uma candidatura individual, é o que eu falei, converse com o seu colegiado antes. Quais os problemas que você vai ter quando voltar? Eu vou ficar esse tempo fora, vou fazer essas e essas disciplinas. Então, você tem que sair daqui com esse plano. Não adianta você chegar aqui, eu fiz essa disciplina, vamos convalidar? Não tem como. Né? Então, você tem que sair daqui planejado. Então, quando você faz individual, tem esse passo a mais. A próxima pergunta é do João Júnior. Ele pergunta aqui, professor, qual o maior empecilho que o senhor enxerga para realizar o intercâmbio por fatores como essa de não renovação, né, que o senhor citou que não teve renovação do governo com Humboldt e outros cortes de gastos em projetos? Eu imagino que qual é o empecilho nessa questão de cancelar as bolsas, né? O que a gente pode fazer para procurar outros, né? Gente, é uma questão que a gente está vivendo, né? A gente está aqui, então eu falo para vocês, terminou o seu doutorado aqui, vai embora, gente, não fica aqui não. Não tem a situação hoje de financiamento que nós temos é de 10 anos atrás. Então, o valor que o governo está gastando hoje é o valor que gastou 10 anos atrás, gente. Então, assim, na época do Ciências Sem Fronteiras, teve muito dinheiro, muito investimento, foi mais fácil, mas agora está cortando bolsa. Então, no PDE, né, a bolsa do CNPq de doutorado, de estrangeiro, tanto doutorado como pós-doc, de não sei quantos mil, foram só 300 contemplados. Então, assim, os comitês do CNPq, eles fazem a priorização e depois o CNPq passa a régua. Então, no último, assim, foi uma quantidade mínima. Então, passou a regra, estão subindo a régua. Então, só os currículos, né, as candidaturas melhores que conseguem. Antigamente, era mais fácil. Hoje está mais difícil porque tem menos bolsas. Não é que não há mais bolsas. A quantidade diminuiu muito por causa da falta de dinheiro. Então, fica mais difícil. A minha dica é procure fora. Entre nos sites, né, que eu falei, pesquise, um site te leva ao outro e você vai conseguir. Uma hora você chega numa bolsa, num edital que você se candidata e dá certo. A próxima pergunta é do Thiago Ottoni. Ele pergunta se as atividades extracurriculares são de muito peso para ser aprovado em todos os programas de intercâmbio. Isso aí vai de cada programa. Eu creio que nos editais da ADRI, realmente isso aí tem os pesos, né? Mas questão aí, por exemplo, para Humboldt, né? Publicação. Então, que precisa de publicação. Então, vai cada edital. O Chancellor, German Chancellor Fellowship, que eu falei,
ele já é uma coisa para liderança. Então, essas questões de extracurricular talvez te ajude bastante. Então, vai de cada edital. Cada edital tem essa peculiaridade. Tem que ver qual edital que você está se aplicando. Padri é importante, tá? Só aproveitando, professor, então, essa pergunta, quando eu fui fazer o intercâmbio, eu fiz na graduação e foi pelo programa do Banco Santander de Bolsas Luso-Brasileiras. Você foi para Portugal? Fui para Portugal, fiquei lá 6 meses, foi assim, maravilhoso. Lá que eu descobri a pesquisa, na verdade. Legal. E aí, aproveitando para falar para o pessoal da graduação, né, principalmente a área da educação física, essa bolsa ainda é vigente, acho que encerrou no meio do ano o edital, e ainda tem todos os anos, e o financiamento é do Banco Santander, então não tem nada a ver com o governo e ainda conta com a ajuda da ADRI. E aí, nesse processo seletivo, essas atividades extracurriculares contaram muitos pontos. E, se eu não me engano, são 5 bolsas para a UF inteira. E aí, as atividades da educação física, como, por exemplo, DA, atlética, tudo que era bem documentado, contava como ponto. Então, acho que vale a pena, igual você falou, professor, de pesquisar quais editais que vão se encaixar no nosso desejo, né? Principalmente na graduação, que a gente não tem tanto tempo de fazer tanta coisa assim, artigo, né? Se envolver em pesquisa. Isso. Então, só aproveitando essa brecha aí. A próxima pergunta, também do Thiago Ottoni, ele perguntou se você fez cursos remotos do exterior de faculdades de renome, como o CS50 de Harvard, para somar ao currículo para ser bem visto nos programas de intercâmbio. Não cheguei a fazer, não. Hoje em dia, como a gente termina aí, né, termina a graduação, a gente está na graduação para aprender a aprender, né? Eu já pesquisei cursos para melhorar o meu conhecimento, né? Mas não para fortalecer o meu currículo. Mas é uma oportunidade boa, né? É o que a Juliane falou, tendo as coisas bem documentadas, né? Talvez não nem vale ponto na hora de você se candidatar no edital, mas na hora da entrevista, você mencionar que você teve isso, tem esse conceito, talvez seja uma coisa que ajude. Professor, agora uma pergunta minha, né? Aproveitando também. Pode falar. Essa questão da pesquisa, do financiamento, essa demanda de financiamento lá, a gente sabe que é maior, né? Mas como que funciona, assim, essa questão do patrocínio, das análises, né? Como é que funciona? Fala assim, tem realmente muito mais dinheiro, a gente querer equipamento, acesso a equipamento, como é que funciona essas questões? Sim, tem sim, Juliane. Assim, caso de bilhões de euros a mais, né? Por exemplo, a Alemanha tem. Então, a questão de publicação, falar de publicação. Hoje em dia, a ideia é tirar o poder das editoras e das subscriptions e passar para artigos abertos. Então, nesse caso, você tem que o próprio autor paga essa taxa para a editora. Então, não é a editora predatória. É a forma de fazer publicação que está mudando no mundo. Lá na Alemanha, no meu instituto, eu quero publicar. É aberto? Está aqui o dinheiro. Aqui na UFO, hoje, não tem como. A ProPP não recebeu o ProAP esse ano. Se eu pedir ali na ProPP para fazer uma publicação ou ir no congresso, não tem dinheiro hoje. Então, assim, lá assim, ó, tá pronto, tá na mão, é isso que você precisa, tá aqui. Então, aí, beleza. Pra você ter uma ideia, eu tinha um congresso, né, que a submissão era no meu último ano, mas o congresso era no ano seguinte. Eles pagaram o meu congresso, $1.500 a inscrição do congresso. Nossa. E eu estou aqui no Brasil, o congresso foi adiado mais uma vez, e eu vou no congresso com dinheiro alemão. Então, eles têm dinheiro, eles têm essa visão que é importante investir nessa área, e eles investem. Tá? Singapura, que eu falei no começo, eles são hoje assim, porque eles investiram em educação. Apesar da sua... como se diz, né, visão, não quero entrar em política nem nada. A China investiu em educação. A China investe, eu tenho um colega de doutorado chinês que virou professor agora, ele tem uma bolsa de $2 milhões americanos para 5 anos para montar o laboratório dele. É uma bolsa que chama 100 melhores chineses, alguma coisa assim. A China investe, e por isso que ela hoje tem essa capacidade tecnológica que ela tem. Certeza. Pessoal, só para a última pergunta, né, antes da gente encerrar, porque independentemente de ficar conversando o tempo inteiro, eu imagino que os meninos também. Mas é o que eu falei, se eu quiser voltar o slide, eu vou deixar o meu contato, eu falei para vocês, eu sou aberto, né, pode mandar e-mail que eu respondo, tá, gente? Professor, em relação a essa divulgação da ciência, o papel da ciência mesmo, né, das experiências que você teve em outros países, qual que é o grande diferencial da forma como a ciência é feita, é divulgada, é colocada
na vida das pessoas mesmo. Qual que é a diferença disso com a realidade que a gente tem aqui? Eu falo assim, o que você viu que muda até essa questão de ver do investimento da pesquisa, dessa diferença de não ter pesquisa só em universidade, igual a gente tem aqui? Você fala a importância? Eu falo assim, o que você viu de tão diferente em relação à divulgação da pesquisa, o jeito que a ciência é feita, é vista, como que a ciência ocupa um papel na vida dessas pessoas nesses países que você trabalhou? Eu passei. Uhum. Assim, é importante que lá eles têm essa sensação, essa visão, né, que é através da ciência que eles vão conseguir coisas novas. Então, o pessoal na Alemanha, por exemplo, onde eu estive a última vez, eles sabem que da indústria vai sair uma coisa diferente. Por quê? Porque tem um doutor lá dentro trabalhando. Então, eles sabem disso. E isso está impregnado na cabeça deles, certo? Então, por isso que eles investem, certo? Por isso que eles têm essa... por investir, por isso que eles têm esse desenvolvimento. Então, lá na frente, a gente está aqui atrás conversando essas coisas que a gente conversa aqui no Brasil, certo? Se é que você me entende. Sim, sim. Professor, então, queria agradecer de novo, né, por essa conversa, por tirar essas dúvidas, por compartilhar suas experiências. E mais uma vez, obrigado, né? E acho que contribuiu muito para mostrar o papel da ciência, as oportunidades que a gente às vezes está perdendo aqui no Brasil, até para mudar a nossa visão de mundo. Sim, se eu puder deixar uma última mensagem, é falar assim, claro. Não tem oportunidade no Brasil, o CAP CNPq não tem bolsa, tem em outro lugar, viu, gente? Vai atrás que você consegue. É isso aí. Pessoal, muito obrigada, então, encerro agora essa palestra. Obrigado, professor Henrique, obrigado a todos que estão assistindo